Graça e paz maravilhosa! Seja muito bem-vinda aqui neste vídeo, nesta live, onde você sai daqui com muito conhecimento. Como eu sempre falo, o conhecimento liberta, não é mesmo? Então seja bem-vinda, já vai compartilhando, compartilhe e seja muito bem-vinda. Se você não é inscrita aqui no canal, por favor, se inscreve no canal, que dessa forma você está me ajudando a evangelizar. Amém, querida? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor. Vai de encontro com cada vida aqui presente, Pai. Nos direciona, nos fortalece, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Querida, hoje nós vamos falar sobre a morte espiritual. Nossa, Ana, é um tema diferente, né? Sim, é um tema diferente. Abra comigo tua Bíblia em Romanos 3:23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituir significa privar, demitir. Graças ao pecado, o homem foi separado de Deus. O vínculo espiritual foi quebrado e o homem precisa se reconciliar com o Salvador. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Isso significa que cada pessoa, independente de suas obras, atos, natureza ou religião, é pecadora e precisa de uma reconciliação com o Pai. Após o pecado de Adão, a natureza tricotômica do homem foi o quê? Foi abalada, pois a sua parte espiritual foi mortificada, anulada. Sendo assim, o homem não tem mais o vínculo espiritual com Deus. O salário do pecado é a morte. Alguns estudiosos das escrituras sagradas definem o homem como dicotômico, ou seja, formado de corpo e alma. Entendam que o espírito é a parte da alma e vice-versa. Já outros estudiosos entendem que, ao pecar, o homem tricotômico se torna dicotômico. E, ao se reconciliar com o Senhor, ele volta a ser tricotômico, recriando o vínculo espiritual. Na verdade, o espírito humano não morre, não deixa de existir quando o homem está em pecado. Porém, fica em um estado de dormência, como em uma em coma espiritual. Ele fica inerte, esperando que o homem entenda a sua função e o use através do arrependimento e comunhão com Deus. O homem foi criado para ser direcionado por Deus em todos os seus caminhos. Só que após a queda, o homem passou a ser direcionado por suas paixões carnais, assim como pelas influências de Satanás. Com a ressurreição de Cristo, o homem voltou a ter a responsabilidade de ser direcionado pelo Espírito de Deus, que fala com o nosso espírito. O espírito humano pode ser usado pelos espíritos malignos, apesar de ter sido criado por Deus e para Deus. O espírito humano possibilita um vínculo com o mundo espiritual. É por isso que existem médium, feiticeiro e bruxas, que têm contato direto com demônios e com o mundo espiritual. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus pelos que coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. E entre as árvores do jardim, eles se esconderam, querida. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? Responda-me, homem. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Após o pecado de Adão e Eva, sentiram-se culpados diante de Deus. A forma de se remir de uma culpa é pagando pelos danos ou recebendo perdão. No caso da reconciliação com Deus, não há como pagar, é graça.
É por isso que devemos apenas nos arrepender e receber o perdão. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Amém? Muitos homens não entendem a graça de Deus e não sentem-se dignos de recebê-la. Aí se inicia a religião. A religião é uma maneira criada pelo homem de tentar apagar a dívida diante de Deus ou aplacar a ira do mesmo. Tentar-se pagar a dívida do pecado através de promessas, votos, reza, obras, sacrifício, fanatismo, autopunição. Por isso existem tantas seitas e heresias. Querida, devemos ter cuidado para que nossas igrejas cristãs evangélicas não entrem na linha de antigraça, transformando-nos em religiosos comuns, tentando apenas aplacar a ira de Deus. Muitas pessoas não aceitam ser salvos sem que tenham que oferecer ou fazer algo em troca. Amém? Quando o pecador ouve a palavra de Deus e entende a necessidade da reconciliação mediante o arrependimento, o homem espiritual volta ativa, permitindo que o mesmo possa ter nova relação com Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, espírito e de juntas e medulas e é apta, né? A palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O homem que não tem comunhão com Deus e não vive sob a direção do Espírito Santo se torna alvo fácil para ação demoníaca. Esta é a causa de muitas opressão e possessão demoníaca, inclusive de cristãos que vivem segundo a carne e não segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Essa é a comunhão que Adão tinha com Deus. E Jesus Cristo nos trouxe de volta esta oportunidade através da sua morte na cruz. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e ele nos trouxe a paz interior, a cura da alma. Já dizia o salmista: por que te abates a minha alma? O porquê te perturbas dentro de mim? E pelas suas pisaduras fomos saradas. Aqui Jesus Cristo nos trouxe a cura, nos sarou e o nosso corpo agora não está debaixo dos males terrenos. A cura do corpo. Adão foi um modelo da criação, mas também foi um modelo de pecado no mundo. E após a sua queda, todos passamos a ser considerados pecadores. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o próprio Jesus afirmou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Devemos entender que pecamos e quanto não nos arrependemos do nosso pecado, nós tornamos separados de Deus. Quando um crente peca, o vínculo com Deus é quebrado. E a comunhão é o quê? É interrompida. Muitos crentes estão há anos na igreja, mas vivendo uma vida de pecado. Aparentemente são crentes fiéis ao Altíssimo, mas na verdade perderam a comunhão há muito tempo. É por isso que existem muitos problemas dentro de igreja, facções, intrigas, pecado oculto. Quando um crente peca, seja qual for o tipo de pecado, o vínculo espiritual com o Pai é quebrado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E por outro lado, o diabo anda no nosso derredor, buscando quem possa tragar. Este é o princípio da guerra espiritual. Quando o homem está em perfeita comunhão com Deus,
ele pode contar com a proteção dos anjos do Senhor. E as provas que vêm são mediante a aprovação de Deus e termos forças e orientações para vencê-la. Deus só prova o crente para que possa ver nossa reação mediante nossa fidelidade. Apesar dele ser onisciente, ele usa a prova até para que nós mesmos entendemos a nossa natureza. Israel foi provado no deserto e murmurou contra o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? Então, que você possa se revestir hoje do Senhor Jesus.